Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor, e hoje eu tenho um convidado muito especial, além de tantos outros que já passaram aqui no programa Fala Doctor. Hoje estou trazendo o Dr. Benhur Stirmer. O Dr. Benhur Stirmer, meu colega da época da faculdade e depois meu colega da Escola de Saúde Aeronáutica, e hoje aqui no programa Fala Doctor, que vai falar sobre reabilitação oral. Benhur, é um prazer imenso estar aqui, de tu estar aqui comigo, dividindo conhecimentos e também passando todo o conhecimento do teu dia a dia, na tua parte clínica, na tua parte como docente, falando sobre reabilitação oral dentro da implantodontia, da prótese e trazendo novidades que cada dia a odontologia ela está evoluindo cada vez mais. E dentro desse assunto nós vamos abordar muitas coisas relacionadas a você que nos assiste hoje e que com certeza você vai aprender muito e vai saber muitas coisas assim que vai fazer muito bem, não só para a tua saúde, como o teu bem-estar e qualidade de vida. Benhur, seja bem-vindo no programa Fala Doctor. Muito obrigado, Douglas, pelo carinho, pelo convite. É uma grande honra estar aqui com vocês, com o Dr. Douglas, um grande amigo, um profissional que eu admiro muito e que temos uma história desde 20 anos atrás. E é uma honra estar aqui dividindo um pouco do que nós fizemos no nosso dia a dia. É verdade. Obrigado. Mas merece. Bem, então vamos falar daquilo que a gente sabe, não é? Que é o que? Reabilitar. Reabilitar a boca, reabilitar quando há perdas. E quando há perdas dentárias, a melhor indicação que a gente sabe que é o implante. E para isso, nada como tu para falar a respeito disso. A implantodontia, né, Douglas, ela evoluiu. As pessoas pensam que é algo tão recente, mas os implantes dentários existem há mais de 50 anos. E no Brasil, é claro, um pouco menos de tempo. E a evolução está acontecendo. Então, a gente, quando reabilita o paciente com implantes dentários, devolve a ele não somente o sorriso, mas também junto disso a autoestima, o poder de mastigação. Alguns estudos mostram que pacientes sem dentes ou com próteses totais removíveis perdem 70% do poder de mastigação, ou seja, mastigam 30% do que poderia ser mastigado. E isso influencia desde a gente mastigar mal pode gerar problema gástrico, por exemplo. Sim, claro. Né? Dificuldades de fonética, de falar, de comer, de conviver. Então a gente trata não somente dente, mas também psicológico e o corpo inteiro do paciente, né? Verdade. Então é muito satisfatório para a gente participar desse processo de reabilitação, né? E dá aquilo que a pessoa sempre ela deseja, né? Que quando ela tem a perda, ela fica muito sentida e isso vai comprometendo o emocional dela e vai somatizando muitas, inclusive até doenças, né? Levando Sim. até uma depressão. Então, quando se reabilita, quando se coloca os dentes na pessoa e a pessoa ela se sente mais forte, então parece que ela cria uma situação de força, né? E aí então ela começa a ter uma sociabilização melhor, ela vai mastigar com mais confiança, exatamente, né? Vai sorrir com segurança, e isso então tudo faz parte dessa reabilitação. Exatamente, exatamente. Me fala a respeito assim da questão hoje a implantodontia, ela tem a cirurgia guiada, ela tem as cirurgias que não tem corte. Me fala sobre essa evolução, né, que o pessoal quer saber hoje a respeito disso. Sim. Então, a implantodontia, como toda a odontologia, a área médica evoluiu e, como eu falei antes, está em processo de evolução. Existem técnicas as quais podemos lançar mão em reabilitações com implantes, onde a gente não precisa nem fazer corte. Então, essas cirurgias são planejadas virtualmente em softwares, onde a gente instala os implantes, o paciente faz uma tomografia inicial para planejamento, né? Então, nós fizemos esse planejamento virtualmente e em cima desse planejamento é confeccionado uma guia cirúrgica. Então, cada sistema, cada marca de implante possui esse tipo, uma técnica específica. E nós temos condições, em muitos dos casos, de instalar implantes sem corte, sem ponto e praticamente sem sangramento.
Além disso, cirurgias que muitas vezes demoram horas para serem realizadas, nós realizamos em questões de 30 minutos, 20 minutos. O que traz muita vantagem, né? Nossa, muito. Vantagem na cicatrização, vantagem de diminuir a janela de infecção no momento da cirurgia. Medicação, a medicação, analgésico, anti-inflamatório, cuidado pós-operatório, né, após a cirurgia, muito mais tranquilo. E o paciente não vai sentir dor porque vai ter a anestesia? Sim, o implante dentário, eu sempre converso com meus pacientes porque existe um certo receio, né? Ah, meu Deus, vou fazer implante, será que eu vou sofrer? Essa é uma pergunta muito frequente, né? E hoje, independente da técnica ser guiada ou não, o paciente não sofre. Nós temos condições de promover analgesia, anestesia, que tem o poder de eliminar a dor por completo. Então, todos os procedimentos realizados de implantes dentários podem ser feitos em âmbito clínico, em consultório, não precisa ir para um hospital, não precisa anestesia geral. A anestesia local, ela é suficiente para que não se tenha dor ao instalar um implante dentário, independente de 1 ou de 2 ou de 5 implantes ou mais no mesmo momento, não se tem dor. Vale lembrar também que num dos programas do Fala Doctor, o Dr. Everton Rodrigues, ele estava falando sobre a confiança do paciente no profissional, que isso ajuda muito também no momento da cirurgia, em que ele vai ficar mais seguro. Isso ele falou no programa quando ele fez, que é muito importante também. Então, ali a parte emocional, com segurança, de confiança do profissional, mais essa questão de técnica, da anestesia, da analgesia e por vezes até mesmo um remédio que pode melhorar a situação dando mais segurança em relação a ficar mais calmo. Então, hoje, a pessoa não precisa mais ficar com aquele receio, medo. Existem muitos recursos que vão favorecer para isso. Exato. E a confiança que a gente tem no profissional também se estende ao que o profissional utiliza, né? Porque existem muitos tipos de materiais, muitos tipos de técnicas, e é por isso que essa confiança no profissional, ela vem após conhecer o profissional. Exatamente. A gente não confia em quem a gente não conhece, não é? Com certeza. Então é por isso a importância de você conhecer, de a gente conhecer com quem a gente vai realizar o tratamento, conhecer o trabalho e o que ele utiliza, né? Porque existem muitas técnicas, muitas metodologias. Sem dúvida. É algo muito importante também, e isso você faz muito bem, que é a questão da enxertia óssea. O enxerto ósseo, muitos pacientes, eles, quando se fala em enxerto ósseo, não quero colocar implante. É algo que tem um valor muito grande quando se coloca o enxerto ósseo no paciente, né? O que a gente tem que pensar sempre é que o implante dentário, ele fica instalado, ele é colocado dentro da estrutura do osso. Exato. Então, se não temos osso, precisamos criá-lo. O fato é que toda vez que nós perdemos um dente, toda vez que a gente extrai um dente, o processo de perda óssea acontece. Claro. Ele inicia quando a gente tira o dente e continua por toda a vida. É por isso que uma pessoa com 80 anos que perdeu seus dentes com 20 vai ter mais perda óssea do que quem perdeu com 20 e vai fazer a prótese com 21, certo, digamos assim, os implantes, né? Então essas perdas ósseas acontecem e é uma realidade, é algo comum na implantodontia, a necessidade de enxertar osso. O que normalmente o paciente fica com medo é: será que eu vou sofrer? Da onde vem o osso? Será que vai dar certo? Essas são as perguntas que acometem sempre. E hoje nós temos metodologias ótimas de utilização. O início do enxerto ósseo foi com utilização de tecido ósseo autógeno, ou seja, do nosso próprio corpo, da crista do ilíaco, da tíbia, da calota craniana, da mandíbula. Então, se tiravam esses ossos para fazer enxertos intraósseos. Obrigatoriamente tinha que ir a um bloco cirúrgico, tinha uma logística muito maior. Surgiram então biomateriais, materiais
feitos em laboratório, trabalhados em laboratório, existem vários tipos de marcas. Biocompatíveis ao organismo. Biocompatíveis, ou seja, o organismo não rejeita. Em quantidades limitadas, porque o enxerto, dependendo da quantidade de enxerto, a gente tinha que tirar um monte de osso. Sim. Então a gente consegue quantidade ilimitada de osso e consegue reconstruir com essas metodologias, com esses materiais, as estruturas ósseas, sem muitas vezes trabalhar com tecido autógeno. É claro que algumas vezes a gente ainda precisa fazer uma mistura, com pequenas quantidades, um pouquinho da própria área para ter um potencial maior de regeneração, ou seja, um poder maior de formação óssea. Certo. Isso quem vai mandar é a área que vai receber o enxerto. Mas o fato é que o enxerto ósseo é seguro. Ele é seguro, o único porém é que às vezes a gente precisa de um tempo maior de tratamento, né, para que esse enxerto ósseo se transforme em novo osso e daí a gente consiga instalar o implante naquela área enxertada. Muitas vezes a gente pode fazer o enxerto ósseo e o implante no mesmo momento, dependendo da perda óssea que existe. É por isso que é importante instalar o implante o quanto antes. Não deixar, poxa, perdi um dente, vou fazer o implante daqui quanto tempo? O ideal é que esse implante seja planejado antes de extrair, porque até muitas vezes a gente pode instalar o implante no momento da extração, também, reduzindo o risco ou a chance de necessidade de enxerto. Certo. Então, o enxerto ósseo realmente é algo que foi mistificado por um tempo e hoje é realidade. Sim. A gente faz diariamente. É comum. É comum. E as técnicas de hoje, elas são mais seguras. E a experiência também do profissional contribui muito com isso. Sim. Sim. Outra coisa também que é interessante falar é sobre os exames radiográficos. Por muitas vezes, o paciente sai do consultório sem um pedido de exame radiográfico. Eu sei que tem custos, mas às vezes esse custo ele vai ser de uma forma boa, no sentido que o profissional vai fazer um diagnóstico precoce. Então, uma radiografia panorâmica, aquela que se vê por completo, dente e osso. O profissional vai identificar que essa pessoa ainda tem estrutura óssea para se colocar ainda implante. E com isso vai favorecer aquele paciente que no futuro ele não perca esse osso e que tenha atitude de imediato em colocá-lo, correto? Sim, o exame radiográfico ele é essencial. Particularmente, eu não trabalho com implantes dentários, não faço nenhuma cirurgia sem ter um exame ideal. O exame ideal que nós temos hoje acesso é o exame tomográfico. Isso. Porque a radiografia panorâmica, ela nos dá uma ideia de altura e largura. Correto. E não dá profundidade. Então, a gente olha e tem altura óssea, mas não tem profundidade. E a tomografia, que é um exame que também evoluiu, né? Há uns 10 anos atrás, nós não tínhamos, por exemplo, tomografias Cone-Beam, que são mais pontuais e mais indicadas para a área oral, intraoral. E hoje, qualquer centro radiológico odontológico tem tomógrafo. E diminui o custo também? Muito. E a gente consegue, com a tomografia, fazer um planejamento em 3 dimensões, em largura e espessura óssea. Certo. E daí fazer o planejamento ideal, para não correr o risco de chegar no momento da cirurgia e ter que abortar, não conseguir fazer o implante, ou planejar o implante e precisar fazer um enxerto ósseo. Sim. E, então, o exame para diagnóstico, ele é essencial. Em relação a custos, realmente nós temos uns exames bem acessíveis hoje. Sim. E se a gente for pensar em cirurgias guiadas, porque a gente tem que pensar que a tecnologia veio para nos auxiliar, mas ela só nos auxilia se a gente utilizar a tecnologia a nosso favor. A nosso favor. Exatamente. E nós, como profissionais, temos que orientar e também utilizar isso para favorecer, para ajudar o paciente, né, diminuindo trauma, diminuindo uma série de fatores, diminuir chance de erro. Exato. E a tomografia, ela é indispensável. Exato. Ao meu ver, indispensável. Isso que ele está falando, que o Dr. Benhur está falando, é algo que agora nós vamos falar no próximo bloco.
Passou tão rápido que até me perdi. Tá tão boa a nossa conversa aqui que acabei me perdendo. Mas vamos lá. Vocês vão tomar um copo d'água, tá? Não saiam daí, porque o segundo bloco vai ser melhor ainda. Até breve. Um belo sorriso conquista. Você já conquistou o seu? Clínica Odonto Doctor, presente em todos os momentos da sua vida. Então voltamos aqui com o Dr. Benhur Stirmer, cirurgião dentista, implantodontista, reabilitador oral, e que nós estávamos falando sobre tecnologia, sobre as evoluções, nós estávamos falando sobre os exames radiográficos, da radiografia panorâmica e da tomografia Conibin. E Benhur, agora nós estávamos conversando no intervalo, né? Eu fico muito feliz da contribuição que eu tive com a parte da tomografia computadorizada Conibin. Porque quando eu estava no mestrado em São Paulo, eu acabei fazendo uma pesquisa relacionada a Conibin, e na época existiam só 2 tomógrafos. Como a minha pesquisa era relacionada a ela, e utilizando estruturas ósseas de indivíduos jovens, hoje eu vejo assim o quanto evoluiu e o quanto o meu trabalho ele acabou ajudando no decorrer do tempo e na evolução científica. Então, claro, dessa pesquisa veio um livro, né, em 2015, quando eu lancei, e que hoje está sendo vendido para todo mundo pela Amazon, e que eu quanto fico feliz com isso, e ainda mais falando agora sobre a tomografia computadorizada Conibin, que ela não é só para implantodontia, é para ortodontia, é para cirurgia buco, é para os otorrinos, né? Então, voltando à tecnologia, a tecnologia ela sempre foi a nosso favor. Exatamente. Certo? Então, assim, hoje, por mais que seja às vezes um exame, uma radiografia, aquela periapical pequena, onde tu vê uma estrutura óssea e a percepção do profissional, né, que é treinado para isso, ele já vai detectar aquele momento ali, puxa, vamos fazer uma tomografia, que aqui eu vou ter uma dimensão, que tu falaste, né, agora há pouco, a dimensão de altura, largura, espessura, que é o que se precisa para colocar um implante. Tu sabes, Douglas, que a tomografia, uma coisa, um fato importante é que muitas vezes se pensa que a tomografia é importante só depois da perda dentária, para ver perdas ósseas, né? Mas hoje a gente usa a tomografia diariamente para diagnóstico. Até a gente, antes de extrair um dente, faz o exame tomográfico para avaliar se nós temos como instalar o implante no mesmo momento da extração. Exato. Isso. Por quê? Algumas vezes a gente olha a raiz dentária e não sabe quanto de osso tem atrás dela. Uhum. E eu acredito que esse seja os casos mais desafiadores para nós implantodontistas. Pacientes jovens, muitas vezes, que traumatizam a face em acidente, ou briga, ou trauma, e perdem um dente central. Quantos casos que a gente reabilita de meninas de 18 anos que bateram um copo e rachou a raiz no meio. E esses casos são casos desafiadores ao extremo, porque além de nós termos que reabilitar a função, a exigência em cima do tratamento estético é muito grande. Que afeta diretamente a autoestima da pessoa. Muito. Então, nós buscamos sempre os melhores planejamentos. E muitas vezes nós conseguimos instalar o implante no mesmo momento da extração.
Fato. Isso mesmo. Botar o dente exatamente, o paciente chega com o dente quebrado, já sai com o implante, com o dente instalado provisório. Claro. Alguns profissionais usam definitivo, outros trabalham com provisórios, porque a gente pode manipular também tecidos moles, gengivas, melhorar retrações pré-existentes. Evitar que no futuro aconteçam as retrações, né? Que é quando a gengiva sobe. Né? E, então isso é planejamento. Exato. E são casos desafiadores. Você falou antes de enxertos. Quando nós falamos em enxertos na implantodontia, nos tratamentos com implantes, nós temos enxertos ósseos e enxertos gengivais. Exato. A bioengenharia, né, que é quem estuda esses materiais, ela já chegou num nível de excelência em relação aos materiais ósseos. O grande desafio hoje é desenvolver materiais que substituam o enxerto gengival, que ainda nós trabalhamos muito com o tecido autógeno, remoção intraoral, mas que muda por completo alguns resultados, principalmente em casos como esse que eu te falei, de pacientes jovens com perdas dentárias pontuais, ou 1 ou 2 ou 3 dentes, que são desafiadores, mais do que muitas vezes uma prótese total. E também, agora falando em tecnologia, né, o DSD, existem programas, softwares, que são desenvolvidos para o estudo do sorriso. E dentro do estudo do sorriso, ele está dentro a conformação gengival. E essa conformação gengival, ela tem que ser muito, muito bem planejada, pois muitas vezes, quando não se planeja um enxerto ósseo junto com um tecido da gengiva, pode haver o quê? Vai acontecer a retração, subindo a gengiva e aparecer o implante. E numa parte anterior, isso afeta muito a pessoa. E por muitas vezes aquelas pessoas que têm o sorriso gengival, que aparece a gengiva, mais ainda. Exato. As reabilitações protéticas, elas precisam ter um planejamento reverso, quando a gente fala em implante dentário. Isso aí. O que é o planejamento reverso? É eu planejar a prótese antes de fazer o implante ou antes de fazer o enxerto. Bem lembrado. Por quê? Muitas vezes acontece de instalar vários implantes, mas quando vai fazer a prótese não fecha. Então o DSD, que o Douglas falou, que é o Dental Smile Design, é uma técnica onde se planeja essa prótese em cima de um protocolo fotográfico, e esse protocolo fotográfico, em cima dele, se desenha os dentes que vão ser reabilitados e depois se projeta isso na boca. Isso mesmo. Né, com um mocap, que é uma projeção em tamanho real, e a gente consegue ver exatamente a posição onde a gente precisa instalar o implante, se naquela região eu preciso melhorar a gengiva, se o volume ósseo é suficiente para que a gente substitua, né, o dente adequadamente. Então essas tecnologias, essas metodologias fazem com que a gente consiga chegar em resultados de excelência, sabe? A gente não, a implantodontia mudou. Uma vez a implantodontia fazia furo, botava parafuso. Hoje a gente reabilita tudo, o dente, o osso, a gengiva e consequentemente o sorriso, a autoestima, com certeza, a estética como um todo, né, e função. Vale lembrar também da questão da periimplantite. Sim. Assim como tem a periodontite, que é a perda dentária, pode haver também a periimplantite, que é a perda do implante. Então, todo esse trabalho realizado, bem planejado, utilizando recursos tecnológicos, grandes inovações que hoje tem, e aí o trabalho sai 100%, tudo direitinho, e o paciente não cuida. E aí? A periimplantite, ela é como se fosse similar à periodontite. A periodontite, ela faz a perda, gera uma perda óssea ao redor da raiz. E a periimplantite gera a perda óssea ao redor do implante. E a periimplantite, ela tem fatores causadores. Então, um dos fatores é o aspecto local, se o paciente passa fio dental, faz revisões periódicas, assim como um dente
Porque muitas vezes o paciente quer botar um implante para nunca mais ter problema. Na verdade, não. Ele tem que ser cuidado igual um dente. Escovado, limpo, feito a manutenção. Então, esse cuidado, esse manejo pós-tratamento é extremamente importante. E outro fator causador da periimplantite são causas genéticas. Então, hoje a gente sabe, a literatura mostra que pacientes que tiveram história de doença periodontal têm mais risco de doença periimplantar. Então, se o motivo da perda dentária foi periodontite, se ele perdeu porque tinha inflamação da gengiva e perda óssea, os dentes estavam frouxos, o cuidado dele vai ter que ser redobrado. As visitas tem que ter uma periodicidade maior para que a gente reduza a questão genética, porque a periodontite tem fatores genéticos envolvidos. Então é importante esse diagnóstico no início do tratamento para que a gente saiba como lidar com o passar dos anos. O implante dentário, diz Brånemark foi o descobridor da ósseo-integração, que é o pai da implantodontia. E ele falou, uma vez eu estava num congresso que ele era o patrono, e ele falou assim, que o implante dentário ele foi criado para durar a vida inteira. Ele foi criado para nunca dar problema. Mas a gente tem que dar condições para isso, porque o paciente fala, eu vou botar implante para nunca dar problema. Depende se o paciente cuidar do implante, se o profissional fizer as chamadas também, a gente também tem que chamar para revisar, né? Então ele foi criado para durar para o resto da vida, desde que exista um cuidado. Isso aí. Tá? Em todo o contexto protético, gengival, e realmente temos condições de fazer implante hoje para durar eternamente, né? Assim como os dentes, né? Ou seja, se cada um tiver o compromisso com os seus dentes e periodicamente ir ao dentista, passar o fio dental logo depois das refeições, escovar os dentes, cuidando com a força em cima dos dentes, que acontece muito. Então, se tiver esses cuidados e o trabalho realizado pelo profissional, é para durar para toda a vida, né? Fora um acidente pode acontecer, é para durar. Então o cuidado, ele tem que ser sempre, todo dia, no capricho, sendo sempre feito aquela regra que a gente não pode deixar. Assim como toda prótese. Assim como toda prótese. Uma pessoa que tem uma prótese de fêmur não vai ficar pulando um pé só. Exato. Então quando a gente faz uma prótese qualquer na boca, eu sempre oriento o paciente, tenha cuidado. Um paciente que fez um protocolo superior, que é uma prótese que usava prótese total, chapa, né? Prótese total. Fez implantes e fez uma prótese fixa, ele pode comer normalmente depois. Ele pode pegar uma maçã e morder. Pode pegar um X, um sanduíche e morder. Mas se ele morder uma pedra, assim como pode quebrar um dente, pode quebrar um dente da prótese, ou dar um problema no implante. Exatamente. Então o cuidado é importante, mas o interessante é que a gente devolve a qualidade de vida, promove um retorno, né, ao que se tinha anteriormente, de poder comer, falar, sorrir e devolver a autoestima para o paciente. Que é fundamental também, né, para o ser humano. Exatamente. Dr. Benhur, estamos chegando ao fim do nosso programa, mas terão outras vezes que a gente vai se encontrar. Eu gostaria que deixasse uma mensagem para o nosso telespectador, que faça com que ele, hoje, quando ele te escutou, te viu falando a respeito disso, o que ele pode ter em mente sobre a reabilitação oral? Muitas vezes nós temos medo de buscar o recomeçar ou mexer naquilo que nos gera ansiedade ou gera medo, às vezes nos distancia ou tira a oportunidade de a gente melhorar a nossa vida. Então, se você tem vontade de reabilitar os seus dentes, se você tem receio do seu sorriso, ou se você não consegue mastigar corretamente, não tenha medo, porque a odontologia, ela possui metodologias para que você possa ter uma vida melhor, melhorar a sua autoestima, sem dor, sem sofrimento. Então, nós temos como te ajudar.
Então esse eu acho que é um recado que eu deixo, porque muitas vezes eu sempre faço fotografias antes e depois. E quando eu faço a fotografia antes, muitos dos pacientes estão apagados, assim, não tem o brilho no olho. Não, mas eu não gosto do meu sorriso, eu não gosto de sorrir. E quando a gente faz a fotografia final, a gente percebe que o brilho no olho voltou, que a pessoa volta a sorrir. E isso reflete em todos, na família muitas vezes, porque às vezes eu sou uma pessoa retraída porque eu não gosto de sorrir, e eu sofro com isso. E todos os que estão ao meu redor sofrem junto. Com certeza. Então, não é só um dente. Nós não tratamos dente, nós tratamos pessoas. Nós tratamos a pessoa como um todo. A parte psicológica, dentária e sistêmica, de uma maneira geral. Isso é fato. Então, esse que seria o meu recado para todos. Muito obrigado pela tua participação. Muito obrigado Obrigado mesmo. pelo convite, foi uma honra. Vocês aí que estão nos assistindo, são esses profissionais que vêm até o programa e contribuem com o que eles fazem no dia a dia, na sua experiência humana, experiência profissional, experiência técnica, experiência de conhecimento, o quanto eles estudam, o quanto eles praticam. E aqui vocês têm esses profissionais que, assim como eu, nós estamos para servi-los. Nós estamos aqui não só para tratar, mas sim para te ajudar a ter o quê? Saúde, bem-estar e qualidade de vida. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Dr. Benhur, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a todos pela atenção, por estar conosco, e até a próxima. Até a próxima. Aquele abraço.